Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar o tema Sociedades Indígenas no Brasil. Mas antes de eu explicar o assunto, eu quero que vocês entendam a origem do termo da palavra índio. A palavra índio, na verdade, ela surgiu de um equívoco, de um engano de um navegador italiano que estava trabalhando para o governo da Espanha na época das grandes navegações, onde ele tinha intenção de chegar até as Índias, até o Oriente, né, navegando pelo Atlântico no sentido leste para oeste. Aí ele partiu, né, do porto de Palos, na Espanha, em 1492, pensando, né, em navegar pelo Atlântico no sentido leste para oeste, dar a volta ao mundo e chegar até as Índias e carregar de especiarias. Era a intenção dele. Mas quando ele chegou na América Central, ali no que hoje são as Bahamas, né, ali nas Antilhas, ele se deparou com os nativos, com as pessoas que moravam naquela ilha, que viviam de uma forma bem diferente da que ele vivia lá na Europa, tá? Viviam da caça, da pesca, da coleta, viviam seminus, e ele, de maneira equivocada, ele pensou que aquelas ilhas fossem ilhas intermediárias, ilhas próximas às Índias, que ele queria chegar. E, logicamente, ele colocou o nome, né, dos habitantes da ilha de índios, tá? A gente chama de índios, nos dias de hoje, povos que são nativos aqui do continente americano. Vocês podem ler ou ouvir por aí a expressão ameríndios. É a mesma coisa também, é o mesmo sentido, tá bom? São os nativos da América. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, esse lugar que a gente chama de Brasil hoje já era habitado por mais de 3 milhões de índios, tá? Mais de 3 milhões de índios. E os portugueses, quando eles começam, né, a penetrar o território e entrar em contato com essas populações, eles vão classificar esses grupos aqui no Brasil em 4 grupos, tá? Os tupis, os gés, os aruaques e os caraíbas. Os tupis eram em maior quantidade, né? Uma população bem maior. E eles ocupavam a parte litoral, né? Próximo à praia, no litoral brasileiro. E eles automaticamente iam expulsando, né? Pressionando os outros grupos a irem mais para o interior. Quando os portugueses chegaram aqui, eles procuraram estabelecer uma relação de amizade, de aliança, com os índios, com os nativos aqui. Para quê? Para dominar, tá bom? Atualmente, calcula-se que apenas desses 3, 4 milhões de índios que viviam aqui, apenas 800 mil índios ocupam o território brasileiro e ocupam em reservas indígenas, tá? Que são demarcadas e protegidas pela legislação, tá? Muitas delas não vivem mais como antes, né? Na época da chegada dos portugueses. O contato do homem branco com as tribos, com os índios, fizeram com que eles perdessem a sua identidade cultural, tá? Falando rapidamente sobre os tupis, que era o maior grupo, tá? Eles tinham alguns traços em comum, tá? Eu quero que vocês entendam que cada grupo indígena tinha a sua cultura, a sua língua, as suas características próprias, tá? Então aqui a gente vai analisar bem rapidamente sobre os tupis. Os tupis basicamente eles falavam a mesma língua, não existia uma autoridade central na tribo, tá? Havia uma liderança política, né, chamada de morubixaba ou cacique. E havia também uma liderança religiosa, né, que conhecia as ervas medicinais, as curas e tudo mais, que eram os pajés, como eram chamados, tá? Nesses modelos de sociedade não havia escravidão nem camada dominante. A questão do trabalho ela é muito curiosa. Por quê? Para o branco europeu, né, ele trabalha para acumular riqueza, ele trabalha para consumir, para comprar. Tá? Agora, o trabalho para as sociedades indígenas, eles também trabalham, porque é um grande preconceito. O índio não trabalha. Trabalha sim, ele trabalha para atender às suas necessidades imediatas. Tá? Então, na maior parte do tempo, ele fica
se inteirando com o pessoal do seu grupo. Ele sai para caçar, sai para pescar, ele sai para... ele prepara a terra para a mulher indígena trabalhar na agricultura, tá bom? Tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. E eles praticam, né, técnicas, por exemplo, de agricultura bastante rudimentares comparadas ao modo do branco, tá? Isso para os seus meios de subsistência. Se dedicam à caça, à pesca, à coleta, tá bom? Praticam agricultura, tá bom? Bem, eles praticam agricultura, mas eles têm um grande respeito pela natureza. Eles só tiram o necessário, tá bom? Ali a partir do século XVII, nós vamos ver aqui no Brasil a chegada dos padres jesuítas, padres que vieram da Europa, né, para vir para cá, para catequizar, né, o índio aqui no Brasil, ou seja, ensinar a religião cristã, ensinar a língua portuguesa, a cultura do branco, tá bom? No contato com os indígenas, os jesuítas os classificaram em dois grandes grupos, né, os tupis, que eles chamavam de povos de língua geral, e os tapuias, povos de língua travada ou língua estranha, na visão dos jesuítas. Os padres jesuítas que vieram para cá, eles se integraram às populações indígenas e muitos deles aprenderam a língua deles, tá? Para quê? Tá? Para dominação, para impor, né, a sua cultura a essas populações. Logicamente, a identidade cultural dos nativos perdeu sua característica, eles se tornam alvos fáceis para os interesses, né, dos europeus. Percebendo essa situação, os próprios portugueses estimulavam ou até provocavam as rivalidades, né, entre os grupos indígenas como forma de facilitar essa dominação. Tá? As relações amistosas, né, amigáveis entre estrangeiros e tupis, né, e provocaram reações hostis aos demais grupos indígenas, que passaram a encará-los como inimigos. Era uma forma, uma estratégia de dominação. Os indígenas que moravam no Brasil viviam basicamente da caça, da pesca, né, da agricultura do milho, da mandioca, do feijão. A agricultura era praticada de forma bem rudimentar. Utilizavam, por exemplo, a técnica da coivara, que é a derrubada da mata, e a queimada para limpar o solo para o plantio. Tá bom? O índio ele respeitava muito o meio ambiente, tá? Retirando dele somente o necessário para a sua sobrevivência. Por exemplo, a palha era utilizada para fazer cesto, esteiras, rede, a cerâmica, né, para fazer potes, panelas, urnas funerárias, tá? Penas e peles animais usados para roupas, enfeites, tá bom? A religião indígena, tá? Num contexto geral, genericamente, eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, ligados aí às forças da natureza, se baseava num conjunto de mitos sobre seres espirituais, tá bom? Eles acreditavam em entidades espirituais e que algumas pessoas tinham uma relação, né, entre o mundo espiritual e o mundo terreno, tá? Então, essa comunicação. Sobre as curiosidades indígenas, tá? Os índios brasileiros, eles não conheciam a metalurgia, ou seja, eles não trabalhavam com metais, tá, naquele momento, tá? Sobre a alimentação, um pouco da cultura deles, o consumo da mandioca, peixes, tá? Maracujá e outras coisas mais. O açaí também, tá bom? E um dos traços culturais aqui que nós temos aqui na nossa sociedade hoje, por exemplo, tomar banho diário, né? Então é uma característica da cultura indígena. Dormir em rede. Eu sei que a maioria de vocês dorme em cama, né? Mas aqui no Brasil mesmo, lá, por exemplo, na região norte, né, nós temos muitas pessoas que dormem em rede. E isso é um traço cultural indígena aqui. Várias palavras também, né, do nosso dia a dia. Palavras como guaraná, mandioca, maracujá, são palavras indígenas. E até nomes próprios, tá? Nomes próprios como Tainá, Cauã,
Itapeva, Jataí, Icatu, são palavras de origem indígena presentes aqui no vocabulário e na língua portuguesa falada no Brasil. Tá bom?